Feche os olhos por um instante. Respire. Sinta o agora. Mas onde exatamente ele está? Você consegue apontar para o presente? Consegue segurar o tempo nas mãos como quem segura um copo? Ou será que ele escapa? Sempre um segundo à frente, sempre um segundo atrás. Vivemos aprisionados entre dois abismos, o que já passou e o que ainda não veio. Mas o agora, esse efêmero instante, parece escapar toda vez que tentamos compreendê-lo. E se o presente for apenas uma invenção da mente? Desde a infância, aprendemos que o tempo é linear, uma flecha. Passado, presente, futuro. A escola, o trabalho, os aniversários. Tudo segue esse trilho. Mas e se essa flecha estiver quebrada? Einstein desafiou essa noção. Ele mostrou que o tempo é relativo, que pode se dilatar, encolher, desacelerar, dependendo da gravidade ou da velocidade. Para dois observadores, o tempo pode simplesmente não concordar. Imagine, duas pessoas observam o mesmo evento, uma em repouso, outra se movendo à velocidade da luz. Elas não verão o mesmo agora. Então, o que é o agora? Se o tempo depende de quem observa, talvez ele nunca tenha sido uma realidade objetiva. Talvez ele seja apenas um truque da consciência, um software de navegação instalado no cérebro humano. O filósofo J.M.E. McTaggart propôs algo ainda mais radical. Ele argumentou que o tempo é uma ilusão lógica, que não existe passado, presente ou futuro. Todos os eventos são igualmente reais, simultâneos. Como se o universo fosse uma grande tapeçaria já bordada, e nós apenas pontos de consciência deslizando por ela. Você já pensou que o futuro já aconteceu? Você não está indo em direção a ele. Você apenas ainda não olhou para aquele quadro. Pense no tempo como uma galeria de arte infinita. Cada quadro é um momento. O nascimento de uma estrela, o sorriso da sua mãe, a última palavra dita a um amigo. Todos os quadros estão fixos, intocáveis. Mas sua consciência caminha pela galeria, achando que está vivendo algo novo. E se não há fluxo? Se não há movimento? Talvez nada realmente mude. Talvez tudo seja permanente. Isso não é reconfortante, é aterrorizante. Porque se o tempo não passa, você nunca sai do lugar. Você apenas acorda, no quadro seguinte. Mas esse quadro já existia. Você apenas não o havia percebido. A sensação de continuidade, de avanço, de progresso, pode ser apenas uma reconstrução mental, como assistir a um filme quadro a quadro, acreditando que há movimento. Mas não há. Há apenas a ilusão de movimento. O tempo, então, não seria um rio. Seria um mosaico estático, e sua consciência, um cursor sobre ele. Essa ideia destrói certezas, porque se o tempo é uma ilusão, o livre-arbítrio também pode ser. Você acredita que escolheu clicar neste vídeo, mas talvez você sempre clicou. Sempre ouviria essas palavras, porque esse momento já estava bordado na tapeçaria do real. Você está condenado a repetir o que já está escrito, e ainda assim acredita que está decidindo. Isso nos obriga a fazer uma pergunta incômoda. O que é a responsabilidade moral num universo onde tudo já está dado? Se um criminoso já nasceu culpado, como julgá-lo? Se um herói sempre foi virtuoso, como honrá-lo? A justiça, o arrependimento, o perdão, seriam apenas adornos em uma peça de teatro já encenada? Mas o tempo não é apenas sobre moralidade. Ele define nossa própria identidade. Você acredita que é quem é, porque mudou, evoluiu, amadureceu. Mas se o tempo não flui, você nunca mudou. Você sempre foi assim, e sempre será. Você apenas se observa em estados diferentes. Será que a morte, então, é apenas o quadro onde sua consciência para de se mover? Ou talvez ela apenas muda de direção,
e começa a caminhar para trás. O nascimento, a morte, o agora, o amanhã, todos coexistem, como salas de um castelo mesmo. Você entra em uma, acha que está progredindo, mas todas as portas já estavam ali. E talvez você já entrou em todas. E se tudo isso for verdade, quem é você sem o tempo? Sem a ideia de ontem? Sem a promessa do amanhã? Sem as memórias que sustentam seu ego? Sem os sonhos que alimentam sua esperança? O eu que você acredita ser pode ser só uma estrutura sustentada por datas, calendários e relógios. Sem isso, resta apenas o silêncio. Resta o que sempre esteve lá, a consciência pura. A observação sem nome. A existência sem tempo. Mas, se o tempo for uma mentira, o que é o agora que você sente? Talvez o agora não seja um ponto, mas um abismo. Um lugar onde tudo acontece ao mesmo tempo. Você não está vivendo o presente. Você está sendo vivido por ele. Enquanto o tempo escorre pelas mãos da sua mente, surge uma pergunta ainda mais perturbadora. E se você não fosse você?